Olá a todos, eu sou o Guilherme Pimenta e desta vez venho-vos dar a minha opinião do livro Um Pouco de Ódio do Joe Abercrombie. Bem, antes de mais nada, quero agradecer imenso à Catártica por me ter enviado este livro. Muito obrigado. Joe Abercrombie é um nome muito consagrado na literatura fantástica contemporânea e eu queria muito conhecer os livros e a escrita do Joe e, portanto, a Catártica enviou-me aqui um exemplar deste seu primeiro lançamento do Joe Abercrombie aqui em Portugal. O Joe Abercrombie já foi editado anteriormente por outras editoras, mas agora a Catártica voltou a dar uma chance e está então a começar a editar portanto, esta saga que se chama A Era da Loucura, com este primeiro livro, portanto, Um Pouco de Ódio em português, A Little Hatred no original e a saga no original também se chama The Age of Madness. Portanto, antes de mais nada, eu tenho que vos dizer que eu até tirei notas, algo que é muito raro de eu fazer numa opinião, mas para um livro desta complexidade, desta profundidade, deste world building tão imersivo e intenso, eu tive que tirar algumas notas para vos para ajudar aqui na contextualização da história inicial. Então, antes de mais nada, nós temos aqui um livro de fantasia épica puro. O mais épico que há está neste livro. E porquê? Porque só de pontos de vista, ou seja, de capítulos em que vamos acompanhar certas personagens, nós temos 7 pontos de vista. Dos que eu estive aqui a apontar, penso que não me está a falhar nenhum, mas de qualquer forma vocês podem ver que são já muitas personagens, são já muitos protagonistas, portanto imaginem as personagens que estão à volta dos nossos protagonistas e as personagens secundárias e terciárias que este livro tem. Para começar, primeiro deixem-me dizer-vos que foi um tanto difícil acompanhar a geografia desta história, os sítios onde a história se passa e conseguir visualizar tudo isto, porque o livro, no original, não é uma culpa da Catártica, portanto, o livro, quando saiu lá fora, não tinha mapa. O livro não tem mapa, não há um mapa original desenhado pelo Abercrombie ou pedido pelo Abercrombie para ser feito. Portanto, toda a geografia aqui do mapa foi um bocado difícil de imaginar, mas eu vou tentar-vos dar a melhor contextualização possível. Para começar, nós temos aqui o Leo Dan Brock. O Leo Dan Brock está com a sua mãe e eles estão prestes a ter uma guerra no norte. Nós não sabemos bem, mais uma vez, onde é que começa, onde é que acaba o norte, só sabemos que eles estão prestes a ter uma guerra no norte. Porquê? Porque existe aqui uma personagem que vai ser o principal antagonista desta história, que é o Stour Anoitecer, ou Stour Nightfall. Este jovem em ascensão, por assim dizer, este estratega, está aqui a começar a ter muita notoriedade na sua carreira militar e, portanto, ele já derrotou alguns dos nomes mais famosos desta era deste livro e, portanto, o Leo Dan Brock está com a sua mãe a tentar reconquistar o norte das mãos do Stour Nightfall e o Stour Nightfall, por sua vez, está a tentar acabar com o norte, portanto, a dizimar, por assim dizer, o exército do Leo Dan Brock e da sua mãe. Depois temos aqui a Rick. A Rick é uma personagem muito peculiar. Nós, portanto, quando começamos a ler o livro, ela está aqui com uma espécie de mentora chamada Eisern Eyfile. Não sei se estou a pronunciar os nomes corretamente, vocês já sabem, estes livros de fantasia têm nomes estranhos e é difícil pronunciá-los corretamente sem se ouvir o audiobook, coisa que eu não fiz, portanto não vos sei dizer até que ponto é que a minha pronúncia está correta ou não. Mas temos aqui esta jovem que está a tentar ir ao encontro do pai e onde é que ela está? Justamente no território deste Stour, a tentar fugir deste território e ela está com esta mentora porque a Rick foi abençoada ou amaldiçoada. Há sempre esta luta e sempre esta dúvida aqui no livro com o olho longo. E o que é o olho longo? É algo que lhe permite ver o futuro através de profecias não muito claras. Vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, o lobo comeu o sol
e o lobo e o leão vão lutar e parece que o leão vai ganhar, mas o lobo é que vai. Umas cenas assim deste género. Portanto, profecias muito cinzentas, com muito nevoeiro no que diz respeito à sua clareza e que ela não consegue entender bem. Temos aqui também o Príncipe Orso, que é aqui, em conjunto com outra personagem, uma personagem da realeza. Portanto, ele tem um pai, tem uma mãe, e ele, mais cedo ou mais tarde, irá ser o herdeiro do trono, mas a questão é que o Príncipe Orso não quer saber nada disso, porque ele gosta é de beber, recorrer a prostitutas, e é sempre assim a vida dele. Não é a vida de nada do que se espera de um herdeiro ou de um futuro herdeiro, mas realmente é assim que ele se comporta e é este tipo de vida que ele tem. E portanto, a mãe principalmente está-lhe sempre a cascar, a dizer que ele tem de assentar. O que me leva à outra personagem deste livro, que é a Sévin. A Sévin é aqui também alguém da realeza, alguém que tem muito dinheiro à sua disposição, que serve como uma espécie de investidora aqui neste mundo. Eu agora não vos queria mentir, mas penso que é na cidade de Ádua. Mais uma vez, a geografia não é o melhor, mas penso que ela, portanto, está na cidade de Ádua e, para além disso, é fundadora da Sociedade Solar, empresária e filha do homem mais temido da União. É a Sevin Dan-Glotka. Isto tudo são personagens que têm os seus próprios capítulos, por isso é que eu vos estou a explicar a situação em que cada um deles se encontra no início da história. Temos também o Trevo. O Trevo é alguém que vai, portanto, nos mostrando como é que é a guerra do lado do Tower Nightfall, porque ele foi aqui enviado para, de certa forma, estar aqui atento aos passos do Tower Nightfall e, portanto, é alguém que nos vai dar, através do seu ponto de vista dos seus capítulos, nós vamos conhecer aquilo que está por trás da guerra e por trás das intenções do Tower Nightfall, do seu pai e do seu tio, que é o Caldar Negro, e agora está-me a faltar o nome do pai. Deixem-me cá ver se eu encontro para vos dizer, porque é importante de facto. No norte, Scale Montferro, exatamente, é o tio do Tower Nightfall e o Caldar Negro é então o pai do Tower Nightfall. E portanto, mais uma vez, o livro é muito centrado nesta guerra do norte. Depois temos outras duas personagens que não são, aliás, são importantes, mas não têm tanto destaque como as outras, que é o Gunnar Broad e a Vic. A Vic faz parte aqui de um grupo que são os quebradores que querem aqui revolucionar. É como se fosse uma espécie de uma revolução do povo perante as condições em que o povo se encontra, contra a nobreza, e eles vão fazer esta revolução do interior da cidade e, portanto, a Vic faz parte aqui desta revolução com estes quebradores. Depois de quase toda a contextualização feita só das personagens e dos seus pontos de vista e de onde elas começam na história, todo este livro vai muito em crescendo. O livro vai-se construindo até chegar a um clímax final que é de doidos. Tudo o que nós vamos ver neste livro vai tendo uma evolução muito orgânica. Ou seja, não há nada que, para conveniência da ideia original, seja atropelado ou seja apressado. O livro tem um ritmo muito característico e talvez também tenha sido por isso que eu não o tenha conseguido ler tão rápido. Eu li durante cerca de 2 semanas e meia, 3 semanas, porque realmente é um livro com um ritmo muito característico que eu não achei particularmente viciante. No entanto, achei sim que está muito bem escrito, muito bem construído e com um humor muito característico também, que encaixa nesta história muito, muito bem. Para além disto, posso-vos dizer, eu queria ver o que é que poderia dizer mais, mas a própria sinopse acaba por dizer o que eu vos estive a dizer da contextualização de cada uma das personagens no início da história. Posso dizer que esta guerra no norte vai ser do início ao fim do livro, vai ter um papel muito presente. Existem aqui outras personagens que vão entrar no âmbito desta guerra para apoiar um lado ou para apoiar o outro. Para além disso, não quero que vocês pensem que este livro é um livro bélico, porque não é nada que se pareça. É assim toda a construção, tudo o que vai acontecendo a nível de estratégia e tudo mais,
para desencadear neste clímax final que é a Guerra do Norte. E para além disso, nós vamos tendo estas passagens alternadas sempre no Norte, na cidade de Adwa, em Ufrith, com estes quebradores. Eu não estou a dizer que os quebradores se encontram em Ufrith, só para vocês perceberem, que é outra das cidades, mas isto para dizer que é um livro que eu gostei muito, que mais uma vez está muito bem construído. As personagens, todas estas personagens são muito próprias e eu gostei muito da evolução que elas foram tendo ao longo do livro. Gostei muito quando... porque no início do livro todas estas personagens estão dispersas pelo mundo, mas com o andar da narrativa elas vão se encontrar e vão interagir umas com as outras, e posso dizer que essa foi das minhas partes preferidas do livro, quando estas personagens iam interagindo umas com as outras, iam-se conhecendo ou iam-se revendo. Não vos vou dizer quem em particular, mas vocês se lerem o livro vão perceber. E portanto essa parte em que estava tudo disperso, mas depois foi-se tudo juntando aos poucos, agradou-me imenso e de certa forma deixou o livro mais coeso, porque mais uma vez estava tudo muito no seu canto diferente do mundo, e quando eles se juntam parece que finalmente tudo começou a fazer sentido. Não que não fizesse antes disso, mas parece que começou a fazer ainda mais. E portanto foi um livro ao qual eu vou dar 4 estrelas porque gostei mesmo muito, 4 estrelas e meia. Mais uma vez, o ritmo do livro não é propriamente o livro mais viciante de fantasia que vocês vão ler, ou pelo menos eu não assim o achei. No entanto, a forma como a história está construída, a forma como o humor tão mordaz está aqui colocado, e é algo que faz tanto sentido para esta história que o autor quer contar, encaixa mesmo que nem uma luva. Depois temos todo o world building associado a este mundo, que é um mundo que, antes que eu me esqueça, que já me ia esquecendo, parece que está a entrar aqui numa parte mais industrial, porque nós vemos as descrições das chaminés com o fumo, mas ao mesmo tempo é tudo muito medieval ainda, ou seja, não há pistolas, não há pólvora, por assim dizer, é tudo muito à base de espadas, machados, lanças, e portanto eu sou uma pessoa que gosto muito de fantasia medieval, e a fantasia no nosso mundo contemporâneo não me atrai assim tanto. Fui um bocado de pé atrás com este livro a pensar que ia apanhar essa transição com pistolas e armas e tudo mais, mas não, é mesmo armas brancas, espadas, machados, lanças, como eu vos disse, massas, e portanto tudo isto fez com que eu gostasse imenso deste livro. Este livro não é de todo aconselhável para pessoas que estejam a iniciar na fantasia, não é de todo aconselhável. É assim um livro para os veteranos que já sabem que gostam de fantasia, principalmente de fantasia épica, principalmente aqueles leitores de fantasia épica que sabem que isto é característico também do género, que não se importam de andar ali às aranhas durante 50, 60 páginas e só depois é que começam a entender tudo o que está para além do livro. O que foi um bocado o que aconteceu com este livro, mais uma vez, devido a todos os pontos de vista e as situações mais diversas que nós apanhamos logo no início do livro, mas nós vamos habituando a estas personagens, vamos conhecendo as suas situações, as suas relações, e portanto vamos nos habituando e vamos gostando cada vez mais destas personagens. O meu único pedido para a Catártica é, por favor, para editarem o segundo o mais brevemente possível, porque eu fiquei mesmo muito curioso com a continuação desta história. Vou deixar também só aqui uma nota. Isto é uma trilogia dentro do mundo de The Blade Itself, do Abercrombie. First Law, penso eu, Primeira Lei, é portanto o universo em inglês, portanto o nome do universo em inglês, e este livro é então a segunda trilogia, aliás, a terceira trilogia. Portanto, a primeira começa com The Blade Itself e é uma trilogia, portanto, contínua. A segunda trilogia já são histórias paralelas que não têm continuação uma com a outra, pelo que eu percebi, e esta então é a terceira trilogia, portanto, a segunda que tem sim uma continuação direta. E portanto, para as pessoas que já leram Abercrombie antes disto, pelo que eu percebi, vão reencontrar aqui algumas personagens, ou vão ser feitas menções a algumas personagens protagonistas destes livros anteriores, mas eu não me senti minimamente perdido em não ter lido os outros livros desta série, porque tudo é aqui muito bem explicado e tudo muito bem introduzido, e portanto eu não me senti de todo perdido na história ou nada disso por ter começado com esta trilogia.
E pronto, vou-me calar porque o vídeo já vai grande. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desta opinião. Espero sinceramente que vocês comprem e leiam aqui um pouco do ódio do Joe Abercrombie, para que a Catártica possa apostar mais no autor e trazer então a continuação desta série e possivelmente os livros anteriores também do autor. E pronto, é isto. Muito obrigado a todos. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se não se esqueçam, não se esquecerem de, portanto, utilizar o meu link de afiliados da U, caso queiram comprar alguma coisa através desse link, já sabem que eu estarei imensamente agradecido. Muito obrigado a todos. Fiquem bem e boas leituras.